Famílias preciosas. Eu desejo do fundo do meu coração que você pertença a uma ou crie a sua própria família preciosa. Eu quero falar um pouco mais sobre esse tema, sobre família. Existem várias configurações de família e existem as famílias preciosas que podem ser encontradas em diversos tipos de família. Vamos começar então essa conversa? Bom, eu quis usar esse termo, família preciosa, porque realmente a gente vai falar aqui sobre as preciosidades familiares. A família, ela precisa ser cuidada tal como uma joia preciosa. A família preciosa é onde tem amor, onde tem afeto, onde tem segurança, onde tem respeito. Então é uma família construída com uma base sólida, onde as pessoas que compõem essa família, elas têm respeito entre si e, acima de tudo, elas preservam esse ambiente, elas preservam esse contato uma com as outras, esse afeto, esse amor que existe, porque é isso que constrói relações. A gente vive numa sociedade onde o afeto ele é mais estimado do que a questão biológica. Não à toa a gente tem processos de adoção em que os filhos que são conquistados, eles são fruto justamente disso, desse vínculo afetivo. Hoje a gente tem até adoções feitas por pessoas que já são mais velhas, né, e que tiveram uma figura ali que representou, às vezes, um padrasto, uma madrasta, que representou a figura de pai, de mãe. E é possível até hoje ter duas mães, dois pais na certidão de nascimento, justamente porque a gente valoriza mais o afeto do que a questão sanguínea, a questão biológica, para a gente considerar filhos, pais, família, né? Então, a família, ela é um instituto muito bem cuidado. A nossa legislação, inclusive, ela cuida muito da família. Talvez nem todo mundo saiba disso, mas existem já leis e existem vários projetos, tanto de leis quanto em universidades, quanto em projetos que buscam realmente levar à população essa atenção à família. Existem famílias que são necessitadas de amor, de entender como que funciona a dinâmica familiar para trazer mais tranquilidade e mais paz. E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. É sobre esse ponto específico de a gente ter uma família que distribua amor, que distribua afeto, que distribua segurança. E agora falando especificamente das crianças. Nessas famílias preciosas é onde as crianças elas conseguem se desenvolver plenamente. Como se você já viu vários vídeos aqui do canal, eu sempre falo sobre o desenvolvimento pleno. E é dentro dessas famílias preciosas que as crianças conseguem isso porque elas têm segurança. Elas recebem esse amor, todo esse afeto, principalmente da primeira infância, essas questões que eu trouxe aqui, né, esses pontos da família preciosa, elas são essenciais para todo mundo, mas principalmente para as crianças na primeira infância, porque vão construir uma base sólida para que ela consiga se desenvolver, tanto na primeira infância quanto depois, na adolescência mesmo, na fase adulta. Vamos para uma situação atual que às vezes a gente observa. Existem famílias onde as crianças elas não são vistas, elas não são cuidadas. E isso destrói a família preciosa. Porque, como eu disse, é dentro de uma família preciosa que a criança ela se desenvolve. E quando a criança ela não é cuidada, ela perde a oportunidade, perde o direito, na verdade, de viver a infância da forma como ela deveria, da forma como ela merece. Isso não quer dizer só em casos de extrema adultização, como a gente tem falado muito ultimamente, decorrente do vídeo que o Felca fez e expôs muito bem na mídia sobre aqueles casos terríveis, né? Mas também sobre outras questões que fazem com que você retire da criança a oportunidade dela de viver a infância da forma mais plena possível. Como, por exemplo, você vestindo a criança como um adulto, fazendo ela agir como um adulto, você colocando responsabilidades extremas sobre a criança, inclusive
psicológicas, expondo as crianças a conteúdos que são para adultos, conteúdos não apropriados para as crianças, e também até mesmo quando você retira o direito dela de brincar, porque brincar é um direito da criança. E essas são as situações que a gente visa combater para chegar a ter uma família preciosa, né? Eu acho que todo mundo gostaria, no fundo, de ter uma família preciosa, de fazer parte de uma família preciosa, mas às vezes não tem essa oportunidade, ou pelo menos não tem esse conhecimento, na verdade, não tem o conhecimento sobre como fazer isso acontecer. Que nem essas situações da criança não ser vista, não ser cuidada, às vezes é falta de informação mesmo. Então, para isso que servem esses vídeos, os conteúdos que muitas pessoas fazem e divulgam, tanto no meio científico quanto para a população em geral, para que a gente possa combater esse tipo de coisas junto, é claro, com toda a legislação, com todos os projetos que existem para a sociedade como um todo. Então, a minha sugestão é que vocês coloquem a família preciosa como uma família modelo, digamos assim. Não é uma família perfeita, é uma família preciosa, onde os membros que participam dela estão ali dispostos a contribuir um com os outros, a serem respeitosos um com os outros, a construírem e fomentarem o amor, o afeto e buscarem essa segurança uns nos outros. Porque assim, não só as crianças, mas todo mundo vai ser mais feliz e vai se desenvolver melhor. Como eu disse, ela não é perfeita. Você já viu o meu vídeo sobre não existe família perfeita, existe família disposta? São as famílias dispostas que são preciosas, porque entendem o valor da família. E ainda, como eu disse lá no começo do vídeo, a gente precisa considerar todos os tipos de família, viu? Quando a gente fala família, a gente às vezes pensa naquele modelo de pai, mãe e filhos, 2 filhos e um cachorro, né? Mas não existe só esse tipo de família. Como disse, família, hoje a gente valoriza o que é afeto. Então, existem famílias que são compostas só por casais, existem famílias que são compostas pelos avós com os netos, existem famílias que são tios e sobrinhos, existem famílias só de irmãos. Aquela família que mora junto, tem um lar mesmo. Não só residem na mesma casa, sabe? Mas compõem um lar, com todas essas características que eu mencionei. Com afeto, com amor, com respeito, com confiança, com segurança. Então a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que a gente lute para ter famílias preciosas e que a gente saiba a partir de agora que para uma família existir, o ponto mais importante é o afeto. Junto, é claro, com o respeito, com o amor, com a confiança, a lealdade, a segurança e tudo isso. E que a gente então busque atingir e manter, acima de tudo, essas famílias preciosas, que são pessoas dispostas a ter um lar harmônico e cheio de paz. O vídeo de hoje era isso, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir, curte esse vídeo se você gostou, compartilha com quem você acha que vai gostar de conversar mais sobre família e muito obrigada por estar aqui. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!